São Mateus 16, 17 e 18. Não é? Nós estamos sem jeito de sair dessa mensagem. Pelo jeito vai ficar o resto da vida, porque são tantas outras que foram estudadas assim. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Isso é Jesus que está dizendo. Senhor Jesus. Pai amado, se somos a igreja do Senhor, nós temos uma confiança nata de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, como não tem prevalecido. Com toda fraqueza humana, com tudo que reprovamos em nós mesmos, em certas ocasiões não podemos nem levantar os olhos como aquele publicano. Estamos separados do mundo. Somos o problema de Deus. Eu sou um problema do Senhor. E não há nada impossível para o Senhor. A nossa saúde, tudo que a irmã precisa, o irmão necessita, a criança, desde o abraço e o beijo até a correção. O amor o qual devemos uns aos outros, independentemente de merecimentos recíprocos, de considerações recíprocas. Amar somente a quem nos ama é hipocrisia, é engodo, é engano. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós aceitamos a nossa saúde. A irmã aceita a cura dessa hérnia de disco. Ela aceita Jesus. Ela recebe. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quer dizer, ensina-nos até beber água, o que tomar, o que comer, dos males o menor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, guia-nos na vereda da justiça, por amor do Teu nome. O trabalho de cada um está consagrado a Ti. Os passos, as decisões sejam orientados no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. E lembrem-se, ela foi chamada de mistério Babilônia. A Babilônia, essa palavra vem de Babel, faz lembrar a Torre de Babel, que quer dizer, por sua vez, quer dizer confusão. Foram quando as línguas foram confundidas.
ou a língua de então, que era só uma língua, que seria ótimo, bom por um lado, né? Ninguém falaria inglês, alemão, porque ele fala alemão também, fala francês. Todo mundo falava uma língua só. Mas Deus, então, fez cair aquele batismo de línguas diferentes, e aí pedia tijolo, ninguém sabia o que estava pedindo, aquela coisa toda, e virou uma confusão, né? Babilônia. É o que ela, não ele, não ele, ela, torre, ela, cidade, ela, mesquita de Omar, ela, veja o pronome, ela, porque diz respeito à igreja. Ela representa o caráter do homem. Ela representa a igreja. Ela representa tudo de bom e tudo de ruim. É uma espada de dois gumes. Mas é triste receber o nome de Babilônia. Você não pode viver em confusão. E não pode ser uma pessoa que vive confundindo as coisas. Confundindo os problemas, especialmente doutrinas. Tem pessoa que pega o espírito de Babilônia. Começa a confundir a própria mensagem na mente das pessoas. Elas são pessoas curiosas, vivem especulando, estudando, orando, lendo, todo o tempo lendo, dão exemplo de santidade, aquele ar de santidade. Elas não brincam, elas não sorriem. E tem uma aparência toda peculiar, mística, mas causam tanta confusão. É de onde tem saído esses ismos tantos, tirando, é claro, coisas profundas da mensagem na qual nós cremos. Você tem que aprender isso e entender, porque você nunca se escandaliza. O eleito não se escandaliza. Sabia disso? Você tem que saber disso, que toda heresia, toda blasfêmia, toda heresia, toda seita, tudo quanto é tonteria, tem que sair da verdade. A nota falsa tem que sair da verdadeira. Não tenha dúvida. Então não pode estranhar que haja ismo ou ismos de todas as naturezas absurdas extraídos da mensagem. Vai extrair do catolicismo? Das denominações? Bom, estabelece isso como escola dominical. Agora você é uma pessoa consciente sobre isto. Se você tem que conscientizar seus filhos ou alguém que você encontrar meio perturbado, confundido, diz, olha, tudo tem que sair do verdadeiro para ser falso, para confundir. Sabemos que essa é a Igreja Católica, essa Babilônia. Mas notem, ela é a mãe de meretrizes.
Por que ela não é a mãe de adúlteros, de homens? Por que a filha de Herodias não era um filho? Era uma filha. Ela é mãe de meretrizes. O que é uma meretriz? A mesma coisa que ela é, uma prostituta. Agora, de onde vieram estas organizações? Aí está a mãe delas. O profeta diz na mensagem A Festa das Trombetas que o sétimo anjo, como João Batista, aponta: eis o Cordeiro de Deus. Mostra Jesus. Não eis a Igreja Batista, eis a minha igreja, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Católica, eis a Assembleia de Deus, eis aí. Não. Porque todas se tornaram filhas da grande prostituta. Lamentável. Isso é lamentável. E não se trata de uma acusação apenas, mas é de encarar um acontecimento, uma realidade, um fato. Todas, sem exceção de nenhuma. E eles têm em comum a doutrina da fornicação, porque ela parte do Concílio de Nicéia, que aconteceu 325 anos depois de Cristo. Até então, não se falava em três pessoas distintas. Não se falava batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não se falava nisto. Nesses cultos de imagens, adoração, invocação dos mortos, etc. Mas o profeta mostra nas 7 eras, baseado na história, o que era realmente o culto pagão, o paganismo de então, que operava em Roma. É a Roma pagã, que ficou ferida, estava em decadência mortal. Então o imperador Constantino sofreu uma falsa conversão política em termos de ideologia, para admitir o cristianismo. Mas aí foi feito um pacto com os pagãos. Por isso que o Natal é dia 25 de dezembro. E as igrejas acompanham essa tradição. Porque nascemos ouvindo e vendo isto. O nome domingo no calendário gregoriano. Domingo, que é um nome pagão. Eles adoravam o sol, pois domingo quer dizer dia do sol. Lá no inglês ele fala direitinho, Sunday, dia do sol, que sun pode dizer filho, pode ser sol. Aí vem o dia da lua, e assim por diante. Esse é o calendário gregoriano.
o castelhano também, é lune, miércoles, etc, etc. Bem, baseado tudo nisto aí. É muito claro, esse rastro da serpente é claro demais. Ninguém que tenha luz deixa de ver esse rastro. Aí então, nesse pacto político religioso, eles adotaram coisas, fatos do cristianismo, acoplaram do paganismo para satisfazer um lado e o outro. Partiu daí o grande engano. Foi quando ela realmente coabitou com o Estado e se tornou uma meretriz, mãe de meretrizes. Você não pode fugir disso. Aí está a mãe delas, dessas meretrizes. Isso é o que elas são, para começar. Então você diz, esse é o anticristo. Isso é verdade, é o anticristo. O anticristo, em primeiro lugar, tem que ser um sistema representado por um homem. Então, se isso é anticristo, então o que me diz de suas organizações? Do mesmo modo que meretriz e prostituta são a mesma coisa, cometendo adultério, cometendo fornicação. Veja. Aceitando coisas falsas por causa da mente e intelecto de homens. Como a Bíblia diz, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso é o que se chama igreja hoje, a qual é contra o reino de Deus, é anticristo, é contra o reino de Deus. Olha, isso aqui tem a ver, irmãos, com arrebatamento. Isso aqui não é para o mundo. A mensagem é para a noiva. Eles simplesmente vão ficar irados com isso aqui, porque a serpente está sendo desmascarada. O maior milagre que existe no ministério do irmão Branham é não ter sido assassinado. Isso porque o diabo saberia, melhor do que os seus perseguidores, que honraria muito o irmão Branham. Ele teria que morrer de uma morte escandalosa, contradizente, incoerente. Como no Antigo Testamento, Deus queria ser rei sobre Israel, antes que houvesse se tornado uma igreja. E ele era rei. E apesar de terem um profeta, Samuel, um bom homem, e quando ele lhes havia dito isso, se queriam um rei. Mas eles queriam ser como o resto das pessoas. Esse aqui é o problema. De uma forma social, todas as mulheres querem ser como as outras. Em evidência. Todos os homens querem ser como os demais, em evidência.
Agora, ser como Sara, ser como Ana, como as santas mulheres que fizeram profissão de servirem a Deus, são pouquíssimas. Ao ver lá fora, a gente nota uma certa diferença. São pouquíssimas que realmente se enquadram ali em 1 Timóteo 2, a partir do verso 9. Agora, você tem sua Bíblia marcada? A irmã tem isso marcado na sua Bíblia? O irmão tem isso marcado em sua Bíblia? Porque tudo que Deus cobra da mulher, está cobrando do homem, porque quando ele diz para que elas sejam submissas aos seus maridos, ele está cobrando do homem ser marido, ser cabeça. Mas eles entendem que ser cabeça é violência, é brutalidade, é imposto, é impor. Esse aqui não é cabeça realmente. Então, apesar de terem um profeta, Samuel, um bom homem, quando ele lhes havia dito isso, se queriam um rei, veja só. Mas eles queriam ser como o resto das pessoas. Eles queriam ser como os filisteus. Esse é o problema do povo protestante. Que hoje leva o nome de evangélicos. Esse é o problema do povo protestante, que hoje leva o nome de evangélico. Ninguém mais fala protestantes. Eles simplesmente não deixam as coisas boas em paz o bastante. Não deixam. As coisas boas em paz. Eles simplesmente, quando o Espírito Santo caiu sobre eles lá atrás, 40 anos atrás, e o poder começou a se derramar, eles começaram a dançar e a gritar e a falar em línguas. Eles não deixaram isto em paz. Eles tiveram de organizá-lo. Sistematizar a coisa. Então, adiante veio um, e eles os chamaram de Concílio Geral. Adiante veio outro, com uma pequena luz sobre o nome Jesus Cristo, e os chamaram Novas Questões. E os expulsaram. Então arrumaram uma organização para si chamada AP.A. de JC, Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Um pequeno atrito surgiu entre eles. Se ele, Jesus, viria em um cavalo branco, ou como ele viria? E organizaram outra chamada PA, de W, Assembleias Pentecostais do Mundo, porque mundo, W, em inglês começa com W, World. Então, PA de W, Assembleias Pentecostais do Mundo.
Oh, mas que coisa! Ele tinha que pegar os pentecostais porque foi a última era. E ele ganhou quase 1 milhão de membros para as Assembleias de Deus. Teve um tempo que ele disse: não falem deles, eles são meus filhos. Então, a seguir, veio a Igreja de Deus, se separando por coisas. Eles sempre têm motivos para formar uma outra porta ali, abrir uma outra porta. Motivos eles têm. Então se dividiram por causa de profecia. Organizaram novamente, se organizaram. Mas sempre se organizando. O serviço vai ficando natural. Essa é a advertência do Espírito aqui dentro. Cuidado que isso fica um serviço natural. Todo serviço natural é fruto da organização. E ele se impõe pelas circunstâncias natural do sistema. Para funcionar tem que ser daquele jeito. Agora, como você entra num chiqueiro sem sujar os pés? E aquele velho negro cristão, feliz, alegre, que só vivia mostrando seus dentes alvos, seu patrão implicou aquilo, aquele doutor, aquele ricaço, disse: por quê? Por que você é tão feliz assim? O que você arranjou que eu não tenho? Ele falou: doutor, o senhor quer receber? Me acompanhe. Talvez pedisse $1 milhão, quem sabe ele daria o cheque na hora. E foi ali, vai acolá, passa pelo paiol, é aqui, não. Foi parar lá no Mangueiro de Porcos. Aí você já entendeu tudo. Vamos levantar, arregaçar as pernas das calças. Vamos entrar lá. Aí dentro, é aqui dentro que a gente recebe isso. Você tem que ter sempre alguém pobre, humilde de espírito, pobre de espírito, para que você se dobre diante dele. Não no espírito religioso. Considerando superior. Porque isso é diante de Deus. Ela é superior a mim. Ele é superior a mim. É um privilégio abraçá-lo. É um privilégio lavar os seus pés. Essa irmã do vestido de chita, como diz o irmão Brana, não tem um vestido de seda, de rendas para fazer um fundo sensual, induzir até um adultério, uma coisa assim, ser um alvo de cobiça, principalmente falsificando a cor, imitando a cor de sua própria pele, de forma que olha de longe, parece que não tem nada de baixo. Que espírito é esse? É o espírito da indução. Isso cobra a igreja. Você põe um recorte por baixo
daquela blusa, não sei como é que fala, da cor da pele. Numa certa distância, você está daquele estado. Tudo isso são astúcias. A cobra faz isso. A cor das folhagens, da folhagem seca. Mas isso tem que ter a rapa do tacho da revelação. Para si própria, para si próprio. Chama astúcia da serpente. Agora que ele declara 5 identificações definidas, eu não falei no início, né? Estamos no parágrafo 59 para essa declaração tremenda. É muito bom isso. É um descanso essa mensagem. Você fica sozinho, se aparta, mas não tem que quebrar a cabeça como alguns fazem, acaba recebendo coisas super extras. A igreja de Deus é livre. Livre. O pano é o maior amigo do homem. O pano é o maior amigo da mulher. Ela se assenta tranquila, leve, livre em sua consciência. Caso contrário, não. Não tenha dúvida. E o pano fala da cobertura. E a palavra religião já quer dizer cobertura. No caso revelado, é expiação, é cobertura pelo sangue de Jesus Cristo. Então, ela tem prazer no rodado, mas se vestem na fronteira, são cobiçadas diariamente e respondem por adultério diante de Deus. Isso fala da igreja direitinho. Comparado às torres com seus seios. É a Bíblia. A igreja de Deus é limitada não é limitada por nenhuma fronteira. Nada lhe prende. Porque de mar a mar é de Deus. De mar a mar. Mar. Água salgada. De mar a mar é de Deus. Todo ser humano sobre a terra lhe pertence. Quer seja católico, protestante, seja o que quer que seja. Deus busca-os de coração honesto. Para quê? Porque ele está falando aqui em 1960. Para quê? Para revelá-lo. E somos salvos pela fé, crendo nele. Essa é a igreja que será arrebatada. A igreja não é uma organização. Toda vez que você vir uma organização, nós temos que partir mais para a leitura para andarmos mais. Somente lembre-se, anticristo. Contra palavra. Anti, contra. Contra a unção. Contra Cristo. Contra a palavra. Então,
todas as vezes que você vir. Estava vendo uma reportagem fazendo uma propaganda desse último filme de Jesus, que diz que gente já morreu, outros se convertem, e um morenão lá nos Estados Unidos, forte, foi criado era filho de pastor, e ele disse: eu fiquei ateu porque meu pai vivia mais para a igreja do que para mim, para os filhos. E eu passei a descrer em Deus por causa disso. E cresci um ateu. E relutou, e acabou que sua filha o levou ao cinema para ver esse filme. E ali, então, foi o fim da história. Ele lutava, ele relutava, dizendo: isso são atores, um bando de atores. Isso são atores em peças. Isso aí não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Mas, por fim, não aguentou mais. Foi salvo. Pensei: meu Deus, saiu do espeto, caiu na brasa. Ser salvo para cair no sistema dessa natureza. A gente ser revelado é custoso, isso a gente sofre. Ser enganado, às vezes, sofre menos. Estar no engano, enganado, o filho está prosperando lá. Não vê o fim daquilo. Que prosperidade é aquilo? Que é o juízo sobre aquele filho, sobre aquela filha, a beleza da filha. Você viu aí? Oxalá você fosse feia. O profeta disse: oxalá você fosse feia, seria muito melhor para você, seria horrorosa. Ele falou assim, foi nas 10 virgens, foi isso. E a gente faz sonhos com filhos, com bebês. Eu vi também a cena um rapaz novo ainda, simpático, boa aparência, algemado, sendo transferido para uma cadeia de segurança, o maior chefe do terrorismo, extra grades, né? E eu comecei a chorar, segurei o embalo do choro, falei: meu Deus, um dia foi um bebê, a mãe, quem sabe, sonhou, quem sabe, orou até, dedicou. Que marca terrível, um olho roxo, e com 100 anos já decretados de cadeia. 100 anos. Tristeza. E sonho com filha, sonho com filho. Não, gente, é crer realmente, crer, dedicar, crer, oferecer tudo que puder. Mas não é essa maneira obcecada, cega. Mergulhar no engano, na ilusão, na utopia. É preciso crer no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. É necessário crer, mas não se iludir, porque muitos estão passando por vales contraditórios com suas mães, seus pais, estão se preparando, estão fazendo um seminário deles para virem para o altar definitivamente. Outros há que, como Nelly disse: irmão Branham, eu queria ser como Irene e Hope, que nasceram na igreja, nunca se mancharam, nunca saiu para o mundo. Irmão Branham, o mundo marca a gente. Ele disse: Nelly, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado.
Dê o de melhor para eles. Em matéria de criação, de maneiras, de atitudes, mas estejam prontos. Ore a Deus, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Somos salvos pela fé, crendo nele. Essa é a igreja. Essa é a igreja. E toda vez que você vir uma organização, somente lembre-se, anticristo. Pronto. Está escrito por cima dela. Aqui está na Bíblia. Isto está claro, quanto eu sabia lê-la. Eu tenho muitos amigos preciosos sentados aqui que pertencem a uma organização. Eu não digo que vocês são anticristo. Não estou chamando-os disso. Mas por trás da coisa toda, e parece que o diabo torceu isto de tal maneira que você tem de ter algo assim, ou nem ao menos o deixem pregar. Não vão deixar que você pregue se não tiver isto lá. Estou vendo aí, estou mostrando aí aos poucos o avanço na informática. Sabe de tudo. Você perde um documento. 2 casos nós tomamos conhecimento. Perde um documento, os documentos, vai numa delegacia fazer a queixa. Ela é preso. Mas foi fazer uma queixa? Foi roubado, chegou lá, foi fazer uma queixa e ficou preso. É que tinha um mandato de prisão lá para ele. Por causa de pensão, por causa disso, por causa de qualquer outra coisa. Sabe onde tudo... Você vai lá para Manaus, chega lá e chama o sistema, sabe quem é você. Tudo contribuirá. O esquema está montado na informática para o Concílio Mundial de Igrejas saber até quantas vezes eu pisco por dia. E quem é pastor Gideão? Porque na hora H eu escondo atrás dele. Ele é largo. Mas não é verdade? Vocês que têm conhecimento aí da coisa, de teclados, teclas e coisas, meu Jesus, o que é isso? É assustador. Eu fico pensando, não, isso não é a marca da besta, mas ela não funcionaria sem esse avanço, sem isso. Ela não controlaria os homens, as pessoas, sem isso aí. É a mesma coisa que as nações têm. Não se pode ser homem sem... O quê? Não se pode ser homem sem uma nação. Tem de se ter uma nação em algum lugar. Você tem de ser americano, alemão ou alguma coisa. Vejam, está tudo torcido. Deste modo, realmente, um verdadeiro cristão nascido de novo é quase um errante, é um peregrino, é um desnorteado, é um sem casa. Aos olhos do mundo, ele é um renegado. Quanto bem falam de mim,
quando Jesus disse: se quando todos os homens falarem bem de vós, o quê? Mas aos olhos de Deus, você é precioso, você é preciosa, você é a igreja do Deus vivo. E ontem nós vimos, você é o sangue de Jesus. Cuidado para não pisar no sangue. Desejaria que tivéssemos tempo para ir a Hebreus 11 e ver como aqueles guerreiros da fé, como Abraão, saiu e chamou a si próprio de peregrino estrangeiro. Disse que este mundo era seu lar, mas ele estava vagando, buscando uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus. A luta é estabilidade, confiança, crédito, prosperidade, mas vagando. Não há nenhum sonho. Eu tenho um livro aí que eu ganhei, que é dos sonhos. Um grande psiquiatra, psicólogo, um cientista. Coisa boa, como escreve. Bonito. Mas qual é o sonho? Buscando uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11. Se você quiser uma meditação para o dia, aí está. Hebreus 11. E se nós, estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiros dele pela promessa. E o que isso faz de nós? Peregrinos e errantes. Peregrinos e errantes é o que você é. Aceite essa condição. Ah, mas anda difícil para mim, anda isso, aquilo, outro. Sim, aceite. Aleluia. Você, quando veio anotar aqui, você já suspira pelo almoço. O que isso faz de nós? O que isso fez de você? Leve essa pergunta, por favor. O que essa mensagem tem feito de você? O que ela tem feito de você? Uma coisa parecida, meia pedra, meio tijolo, meio bobo, meio tolo, em cima do muro, meia vestida e assim por diante. O que essa mensagem tem feito de mim? O que essa mensagem tem feito de você? Aleluia. O irmão Branham, quando viu aquela cena daquelas mulheres vindo de cada nação, aquele grupo, e rebolando, e a América era a pior delas. Acho que foi o irmão Jesuíno, admirou o significado da palavra Hollywood, Floresta Santa, e os anjos, Los Angeles, a grande Los Angeles. Que significado tão bonito. Árvore, é samboia que fala? Samboia? Eles cortam, tem uma árvore lá que eles passaram o trator, passa ônibus. O irmão de lá me contou isso. Aquelas árvores mais lindas, com o nome de Hollywood, Santa Floresta, Floresta Santa. Tem nada disso.
Peregrinos, 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 peregrinos. É o que somos. Não tem essa cidade santa. Não existe isso aqui na terra. Paris é chamada cidade luz. Devia se chamar cidade trevas. Rio de Janeiro é chamada cidade maravilhosa. Oi, 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 acorda. Cidade maravilhosa. E assim vai por diante. Mas veja o que Abraão estava pensando. Jerusalém. Jerusalém. Então ele passou, chegou em Paris, não é essa. Chegou em Hollywood, não é essa. Chegou em Nova York, não é esta. Chegou em Tóquio, não é essa. Chegou no Rio de Janeiro, não é essa. Chegou esse. Vai para qualquer lugar. Viaja. Conheça uma por uma, não é essa. Aí tem que olhar para cima. Olhar para cima. Ela está ali em cima. Aleluia. Descerá como a noiva ataviada para o seu noivo, ocupando o lugar certo dela, com mais de 1.500 milhas quadradas. Para lá, para cá, para cá, para cá. Uma mesa de milhares e milhares de quilômetros. Essa é a verdade a ser crida. O que isso tem feito? Então, ele viu as americanas e todas as nações, um verdadeiro carnaval. Ele caiu numa frustração terrível. Ele disse, mas foi isso que a minha mensagem fez? Foi isso? Esse tipo de coisa é que minha mensagem fez? De repente o Senhor mostrou para ele o que a mensagem dele fez. Apareceram lá aqueles grupos vestidos de branco. Olha, elas, não apareceu eles, elas, mulheres, moças, jovens, cabelos longos, vestidos longos, nenhuma na fronteira. Isso é que a sua mensagem fez. É isso que sua mensagem fez. É isso que essa mensagem está fazendo. Aleluia. Pelo menos essa mensagem aqui tem que ser entregue como ela tem sido entregue. Me arrebente, aconteça o que acontecer, mas ela tem sido entregue como ela é. E a noiva está sendo preparada por ela, porque é isso que ela faz. Aleluia!